Seja muito bem-vindo novamente. Essa é a nossa quinta aula que a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos de célula, pequenos grupos, GC, GP, como você quiser chamar. Quem está falando com você sou eu, pastor Bruno Gouveia, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Hoje eu tenho por tema as responsabilidades de um líder de célula. E eu quero começar lendo um texto com você. Paulo está formando um jovem pastor, um jovem líder na fé. E Paulo vai escrever assim na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 a 6. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser líder, bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo ou líder seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Depois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, das células que formam o corpo de Cristo? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então são alguns conselhos para você que vai ser líder de célula. Quais são as responsabilidades, pastor Bruno, de um líder de célula? Paulo vai começar a escrever ali a Timóteo e resumindo aquilo que ele quer falar de conselhos inicial a um jovem líder é que o líder ele precisa ter um caráter irrepreensível. Anote aí, a responsabilidade de um líder de célula, manter um caráter irrepreensível. Isso não significa que você não vai errar, isso não significa que você não vai vacilar, isso significa que quando você errar, você vai ter a humildade de aprender e consertar o seu erro. Sabe, algo que eu aprendi na vida ministerial, que para Deus o ser vem antes do fazer. Tem muitas pessoas que têm o desejo de fazer as coisas sem ser, mas fazer sem ser em algum momento pode gerar escândalo. E o que Paulo está ensinando que é a primeira responsabilidade de um líder é ter um caráter irrepreensível. Líder não deve estar devendo, líder não deve dar motivo para as pessoas criticarem ele, o envergonharem publicamente. Então a primeira responsabilidade de você é você consertar as áreas da sua vida para que você tenha caráter. Uma segunda responsabilidade de um líder de célula é orar pela sua célula. Uma célula que cresce, um líder que avança, é um líder que sabe da sua responsabilidade também espiritual de orar e jejuar pela sua célula. Aquelas pessoas muitas vezes depositam em você a esperança e a confiança na fé de que Deus usará você para abençoar a vida delas. Então, como líder, nós precisamos levar isso muito a sério, que as pessoas estão dedicando a sua fé e a sua confiança em nós. O líder de célula precisa ter uma vida diária de oração, uma vida diária de busca do Espírito Santo, para que você possa ser cheio do poder de Deus e tenha o que oferecer à sua célula. Um bom líder de célula, ele precisa estar nos cultos e nas reuniões. Pense só, tem líderes que às vezes têm o hábito de só frequentar a célula e às vezes ele aparece na igreja. Não é o caso da nossa realidade, mas um líder de célula precisa estar presente nos cultos, porque vai ser nos cultos que você vai se relacionar com novas pessoas que estão chegando, se convertendo, para convidar para a sua célula. O líder precisa ser modelo, o líder precisa ser referência, o líder precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. O líder precisa ser o primeiro que doa, o líder precisa ser a pessoa da célula que mais se esforça em ter uma vida de oração. Então o líder de célula, ele tem essa responsabilidade de estar nos cultos, mas também de estar nas reuniões com liderança de célula, nas convocações, nos Vision Day, que é uma reunião que acontece com todas as nossas igrejas. Então essa é a sua responsabilidade. O sim do ministério, ele traz os benefícios, mas ele traz também as responsabilidades. Ser um líder de célula é algo muito importante e muito relevante no reino de Deus. Uma outra
Responsabilidade do líder é que um líder de célula precisa visitar a sua célula. Você não pode só se lembrar da sua célula no dia da célula. Às vezes o camarada tem célula na terça-feira e ele se lembra das pessoas da célula apenas na segunda. Amanhã tem célula. E a gente vê aquela movimentação no grupo de WhatsApp. Não. Um bom líder, ele visita os membros durante a semana quando necessário. O bom líder, ele manda uma mensagem no meio da semana para perguntar como que está a semana. Na falta dessa pessoa num culto, numa celebração, o líder liga, o líder visita, o líder se preocupa, porque o líder é um pequeno pastor em treinamento. Veja que tamanha responsabilidade. A Bíblia vai nos dizer que para um pastor local, a gente vai dar conta das ovelhas que Deus nos confiou. Deus, ele conta com o seu serviço para a célula. A célula é um pequeno rebanho que Deus confiou e você vai prestar conta a Deus de cada pessoa. Então ligue, visite, mande mensagem, mantenha um relacionamento. Um bom líder também, ele precisa entregar os seus relatórios em dia. Ele precisa entregar, você provavelmente já falou com um supervisor vai encontrar você e nós temos um padrão de relatório. Quantas pessoas estiveram na célula, quantos visitantes estiveram na célula, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas naquele dia contribuíram, quantas crianças tinha na célula. Enfim, esse relatório é sua responsabilidade. O relatório é entregue semanal. Vou repetir aqui 3 vezes. O relatório é entregue semanal. O relatório é entregue semanal. Para você não se esquecer, não é quinzenal, não é mensal, não é anual. É sua responsabilidade. Se você não consegue ser responsável e fiel nas pequenas coisas, como Deus poderá confiar coisas maiores a você? Então entregue seu relatório em dia. Um bom líder também, ele precisa manusear bem a palavra da verdade. Paulo, ao escrever a Timóteo, vai falar que nós precisamos aprender, manusear bem a palavra da verdade. Você precisa chegar na célula sabendo o que você vai ensinar, sabendo o que foi compartilhado no culto de domingo. Você é o facilitador. As pessoas estão indo ali para aprender através da sua instrução. Então, quando a gente para de aprender, eu falei isso, se eu não me engano, na primeira aula, a gente para de influenciar. Quando você para de aprender, você para de crescer. Eu costumo falar que o líder, ele precisa todos os dias aprender algo novo para compartilhar com seus discípulos, com a sua equipe, com a sua célula. Você precisa estar se alimentando para poder alimentar os outros. Então busque ler um livro, busque os cursos para se capacitar, busque discipulado, busque estar nas celebrações, busque ler a palavra de Deus diariamente. E eu tenho certeza que você vai crescer muito como líder de célula. Eu poderia falar de uma outra responsabilidade de um líder de célula. Uma responsabilidade essencial do líder de célula é ter um bom casamento, é ter uma casa organizada. As pessoas precisam da sua célula, às vezes ir na sua casa e ver que a sua casa é organizada, ver que o seu filho é bem cuidado, ver que a sua família está bem estruturada na palavra, porque quando a gente se torna líder, nós nos tornamos modelo e referência para as pessoas. Então que você possa ser um líder que traz inspiração e não frustração. Essas são algumas das responsabilidades de um líder de célula, além de contribuir mensalmente na casa de Deus com o seu dízimo, com sua oferta, além de estar participando dos treinamentos oferecidos pela igreja, fazer as provas, enfim, são muitas responsabilidades que nos próximos vídeos nós vamos estar passando mais informações para você também. Mas por hoje é isso. Se você gostou, se você aprendeu, curta, deixa o like, se inscreve no canal. Deus abençoe.